Beleza, pessoal, vamos começar aqui para respeitar o tempo. Primeiramente, queria agradecer em nome da Netcom a presença e a participação de todos. Hoje a gente vai fazer um webinar em parceria com a Rapid7. O nosso tema hoje, né, vai ser sobre as principais capacidades para consolidar um serviço de MDR. E vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí de webinar, né, muito, né, cronometrado ali, programado. A ideia vai ser bater um papo hoje aqui, né, com o convidado especial que a gente tem. Vou deixar ele se apresentar logo, logo, mas para quem eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, o meu nome é Abraão Dias, faço parte do time da Netcom, e tenho bastante experiência aí nesse tema que a gente vai falar hoje, por já ter participado de várias implementações, serviços, né, muitas reuniões aí de como que a gente, né, eu brinco com os clientes, como que a gente vai dominar o mundo hoje, montar arquiteturas diferentes e pensar aí fora da caixinha, para que a gente consiga, né, ter êxito, e num tema que é bem, né, delicado no momento atual que a gente está agora, que a gente optou aqui por usar, né, MDR como sigla-chave aqui do nosso webinar, mas a gente vai deixar bem claro para todo mundo, quem não está familiarizado, isso vai ficar cada vez mais claro aqui no decorrer do nosso bate-papo, tá? Márcio, fica à vontade aí para se apresentar. Bom dia a todos, meu nome é Márcio Oliveira, sou especialista em segurança, né? Engenheiro pela Rapid7 na região do Brasil. Trabalho com segurança há pelo menos 15 anos e gostaria de agradecer o convite do Abraão, de todo o time da Netcom para participar desse webinar. E acredito que essa próxima hora, ou tipo, aproximadamente 50 minutos, serão de bastante troca de conhecimento, troca de informação e construção de um tema de um tema que para a gente é bem relevante atualmente, que é o conceito de MDR e suas principais diferenças com alguns temas que já foram propostos ou enfim, tratados a exaustão aqui na nossa região. Obrigado, Abraão. Show de bola, Márcio. Bom, agora eu vou aproveitar que você deixou a bola, né? Já tocou aí num dos primeiros assuntos que a gente vai falar, tá? Só passando com vocês aqui rapidinho, pessoal, a nossa agenda, né? A gente tem três principais temas, né, que vão ser abordados aqui no decorrer do nosso bate-papo. Então, primeiro essa questão que o Márcio já deixou agora, né, como que a gente desconstrói, né, esse tema que ele é latente nesse momento, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa, né, sendo falada, tantas siglas sendo usadas e acaba confundindo, né, tanto o cliente na hora de tomar a melhor decisão, quanto a gente também na hora de oferecer o melhor serviço, né, e a melhor oferta, acaba virando um bolo no mercado e aí, né, tem toda uma questão aí embasada em tendências e etc. E a ideia é que a gente consiga deixar claro para vocês aqui, né, o que realmente é um MDR e quais são as diferenças aqui entre um SOC, né, um XDR, um MSP ou um MSSP, enfim, a gente vai entrar nesses detalhes aqui. Por que que o MDR, né, ele tem se tornado aí uma tendência no mercado de segurança nesses últimos anos, né, já faz um tempo, e a gente tem alguns dados legais aqui para compartilhar com vocês, e dados que, né, são bem polêmicos aqui, até por uma questão de jornada, né, de cyber como um todo no mercado, e principalmente no Brasil, tá? E por último, para a gente encerrar, as sete principais etapas, né, que a gente entende que seria importante todo mundo ter, né, consciência sobre isso, de como que a gente escolhe o melhor MDR com a melhor qualidade de acordo com a sua necessidade. Então, a ideia é deixar isso bem claro para vocês nessa jornada aqui, tá? Vamos iniciar. O primeiro ponto aqui, como eu comentei, vai ser um bate-papo bem aberto, tá? Então, a gente separou três, né, siglas aqui, né, três sopinhas de letrinhas que a gente mais escuta falar aí, e elas se misturam, cara, e realmente viram uma sopa, né? Então, a gente separou aqui para falar um pouquinho sobre SOC, MSP ou MSSP, né, e XDR, tá? Márcio, eu vou começar aqui a dar as minhas opiniões aqui sobre a minha visão e eu vou pedir a sua também, a gente constrói aqui e eu tenho certeza que os clientes que estão acompanhando a gente também na experiência, na jornada deles, eles também já têm uma visão, né? Mas por que a gente quer começar com esse tema, né? Qual que é o desafio aqui? Quando você, no mercado hoje, você vai olhar para a sua área de segurança, seja você uma empresa que tem um investimento muito alto e uma equipe muito grande, seja você uma empresa mais enxuta ali, que eu brinco às vezes que é o eu-keep, né, uma pessoa, duas pessoas no máximo, e é o que acontece muitas vezes, né,
tem empresas que estão numa fase de amadurecimento, que estão trazendo o negócio para próximo e eles entendem a necessidade de construir uma área de segurança. Tem empresas que já têm, né, uma certa maturidade e essa área de segurança, às vezes você tem 40 funcionários, 50, né, 30, 10, enfim, já é um time maior com, né, até divisões maiores também. E num dado momento, tanto essa empresa, né, menor quanto essa empresa que está bem estruturada, ela vai criar processos ali, ela tem que definir bem como que ela vai lidar, né, com cyber de forma geral. E daí muitas vezes nasce, né, a primeira sigla aqui, que é o SOC, né, Security Operations Center. Geralmente a ideia, né, de um SOC, seja ele interno ou seja ele externo, como o próprio nome já diz, né, seria um centro de operações ali voltado para cyber. Então, no meio do caminho, eu vejo que as pessoas fazem aqui algumas confusões, porque, por exemplo, eu já fui em alguns casos do cliente falar, você tem SOC? Tenho SOC. Aí você chega lá, né, a gente brinca, são algumas TVs lá na parede e o Nagios rodando, fazendo uma monitoração ali do ambiente para ver se a máquina está no ar, se não está. É, isso não é um SOC, né? O SOC tem uma parte de monitoração? Tem, mas ele vai muito além disso, né? Um consolidado ali né, de pessoas, processos, tecnologia, para que você coloque tudo isso de uma forma operacional, de fato, e você consiga estar preparado para iniciar respostas a incidente de cibersegurança, e muitas vezes eu vejo que o pessoal ainda confunde, o incidente de segurança, pessoal, não é quando a ferramenta parou de funcionar, tá? O incidente de segurança é quando, cara, o negócio está envolvido, você tem ali um possível dano na imagem, né, da empresa, um possível dano financeiro, um possível dano legal ali, que vai na esfera jurídica. Então, a ideia inicial de um SOC, seja ele interno ou externo, é ser esse centro de operação, esse centro de excelência, digamos assim, onde você vai olhar para a cyber de uma forma geral, consolidar, né, todas as tecnologias que você tem e entender o que, que você tira de insight daquelas tecnologias para montar um programa que vai né, te deixar apto a responder quando você tiver um incidente, porque tem um ex-diretor do FBI que ele fala uma coisa que é muito legal, ele fala assim, cara, tem dois tipos de empresas, as empresas que já foram hackeadas e as que vão ser em algum momento, né? A diferença é como a gente lida com isso. Então, uma equipe de SOC, né, um departamento de SOC, inicialmente a ideia dele seria para isso, né, isso na minha visão, tá? O que eu vejo muitas vezes no Brasil hoje, no nosso mercado de forma geral, é muitas empresas que juntam ali o analista que mexe no CIEM, mais um cara ali que sabe mexer, né? Ele gerencia meio que tudo, o cara sabe mexer no DLP, no anti-spam, né? Enfim, mexe em toda essa esfera, e ele fala, olha, tem um SOC. Só que esses times, muitas vezes, eles não se conectam, eles não se conversam, eles não conseguem juntar uma timeline, muitas vezes, porque o SOC virou meio que o Blue Team, muitas vezes, e aí tem uma confusão, enfim. Então, a gente quer deixar bem claro para vocês aqui, né, qual que era a ideia inicial e o que, que a gente vê hoje no mercado e para onde a gente entende que a gente pode ir, tá? MSP e MSSP, muitas vezes a gente vê também uma confusão aí, porque aqui a gente está falando, né, se for traduzir ao pé da letra aqui, é um serviço, né, é um provedor de serviço gerenciado, digamos assim, e um S a mais ali é de segurança, né, teoricamente. E aí entra de novo aquela bagunça. Muitas vezes a gente recebe um edital, uma RFP, um pedido, né, de serviço, e está escrito assim, ó, serviço de SOC. Aí, quando você vai ler o que está sendo pedido para você gerenciar o antivírus do cliente, o anti-spam, né, o DLP, e fala assim, cara, gerência de uma solução, outsource, né, de uma solução de segurança, não necessariamente se caracteriza como um SOC. O SOC vai muito além disso, né? Como eu comentei, tem três pilares importantes aí: pessoas, processos, né, e tecnologia de forma geral. Então, a gente tem que separar bem isso, né? E vocês também que estão desse lado aí, conseguir identificar bem, principalmente, porque a gente vai falar muito disso daqui a pouquinho, para alinhar a expectativa. Porque senão, na sua cabeça, você está contratando um serviço onde você espera um posicionamento, né, desse provedor, dele te ajudar numa resposta a incidente ali, que ele vai olhar toda a cadeia do ataque, desde onde, né, nasceu aquilo, através de um phishing, muitas vezes, um e-mail fraudulento, que aí depois, né, gerou outros IOCs, e aí vai seguindo-se uma jornada até você entender todo o lastro, né, de um incidente. E se você contrata um MSP, você não vai ter isso.
O que você vai ter são relatórios daquela tecnologia que você, né, contratou muitas vezes, a gestão para que aquela tecnologia específica ou aquelas tecnologias, elas tenham as melhores práticas de mercado aplicadas, estejam, né, up to date, estejam, né, com as melhores configurações, harmonizadas e etc. Mas não necessariamente esse caminho, né, de resposta a incidente você vai encontrar no modelo MSP. Tá? Então, essa diferença, ela tem que ficar bem, bem clara, tá? E aí, por último aqui, o XDR, né, eu vou deixar você explicar, Márcio, que uma vez você me deu uma aula sobre esse tema aqui, eu acho bacana você trazer essa visão também, que é outra palavra que virou um buzzword aí no mercado e tem confundido bastante a galera, né? O que eu costumo falar, né, quando a gente vai fazer a apresentação para cliente, né, até porque foi o que você falou, né, são palavras e termos e a gente na indústria, né, a gente tem essa mania de ficar criando terminologia para tudo, né, e aí você vai confundindo as pessoas e de repente quem não está no dia a dia ou quem não está acompanhando acaba se confundindo muitas vezes. Por conceito, né, primeiro eu vou explicar um pouco do que é o XDR. O XDR, por conceito, é uma plataforma, né, que permite você holisticamente enxergar todo o seu ambiente e também executar resposta a incidente dentro desse ambiente através da monitoração, detecção e, obviamente, ali investigação, resposta a incidente, né? O grande ponto aqui é que a gente deveria analisar e olhar para o XDR como a base de um serviço de excelência quando a gente fala de detecção, mitigação e resposta a incidente. O problema é que hoje, como a gente se comporta como indústria, isso nem sempre é uma verdade. O exemplo que você fala, né, que eu tenho falado bastante quando eu estou em reunião com o cliente, é a gente pensar um pouquinho. A gente olha hoje para o XDR, a oferta vasta no mercado de plataformas, mas a gente esquece um pouquinho como é a origem destas plataformas. E aí eu acho que a gente vai começar a entender que certas coisas são diferentes e que a expectativa que você tem em relação ao serviço atrelado à plataforma que é utilizada, ela deve ser analisada de alguns prismas diferentes. Vamos voltar lá no... Eu tenho 38 anos, né? Em 95 eu ganhei meu primeiro PC do meu pai, né, onde eu comecei a despertar ali meu sentimento para trabalhar com informática. Era um Pentium 100, legal, Windows 95, acho que na época. Eu estou ali acessando todos os arquivos, jogos, tudo aquilo que o computador naquela época tinha de diferente para a gente, né? E aí estou passando lá, clico lá no Drive C, quero entender o que é cada arquivo e me deparo lá com um arquivo chamado norton.exe, 95. Isso era o antivírus da época. Obviamente que o antivírus ele tem início antes disso, mas 95 a gente estava falando de um antivírus que tinha lá a sua base em assinatura, heurística, ali analisar um pouquinho do tráfego de rede como conceito, não sei se já em 95 a gente já tinha isso. É uma evolução do mercado, você obviamente começa a falar em segurança, começa a evoluir, internet, tudo aquele avanço normal. Início de 2010, 2011, se eu não me engano, ali no início dos anos 2010, a gente tem um conceito novo, que é um conceito de evolução do antivírus. A gente tem o conceito de EDR, Endpoint Detection Response, que na verdade que é a evolução do antivírus. Você pega a base do antivírus, né, heurística, assinatura, análise ali de tráfego de rede em algumas situações, com algumas funcionalidades de host PS, host file, legal. E aí você começa a colocar a camada de análise comportamental dentro desse endpoint e você começa também a ter uma resposta. Você tem uma orquestração desse antivírus, que na verdade é uma evolução natural, não é nada novo, é a gerência do próprio agente, e você tem a resposta, ou seja, teve uma ameaça, você faz uma resposta, mata um processo, faz uma quarentena do agente, enfim, você tem algumas ações, acesso remoto em alguns casos. Legal, EDR. Recentemente, se eu não me engano, o conceito de XDR ele data ali de 2018, 2017. Você tem a evolução do que era um EDR para agora um conceito de XDR. Por quê? Eu já tenho os agentes todos mapeados, né? Servidores, estações, está tudo instaladinho, bonitinho. Eu tenho monitoração desses caras. Eu tenho em algum grau resposta desses caras. O que eu preciso fazer
para evoluir em termos de conceito, afinal, um conceito novo que chegou no mercado, que é o XDR. Eu só preciso agora ter um data lake, né? Ou seja, uma questão de repositório muito maior em termos de informação, ter uma base aberta para receber conexões de outros lugares, receber informações de outros lugares e continuar fazendo a minha resposta. Então, o cara que era EDR por essência, né, que começou no antivírus, virou EDR, agora ele chegou até ser um XDR, tá? Isso é conceitualmente falando. Do outro lado, você tem os firewalls, que foram evoluindo ao longo dos anos. Pensa num firewall stateful, stateless, stateful, proxy firewall, evolução, vira UTM. UTM vira Next Generation Firewall, capacidade, funcionalidades. Eu estou enxergando toda a minha infraestrutura. O Firewall também evoluiu. Agora, muitos fabricantes de Firewall também conseguem fazer segmentação, Firewall leste-oeste, normal. Então, eu estou abrangindo cada vez mais a minha capacidade de análise de informação dentro da rede. Qual que é o próximo passo? Eu também tenho a possibilidade de ter um data lake na cloud. Tenho data lake na cloud, mando todas essas informações, faço uma conexão ou adquiro um agente para fazer também uma monitoração melhor nesses agentes e chego também agora como XDR. No meio dessa história, rapidamente aqui para não gastar muito tempo, eu tenho as plataformas de CIEM, que são orientadas à análise e detecção de incidentes de segurança. Ao longo do tempo, elas foram evoluindo. Você teve ali também o nascimento de uma plataforma para resposta, que era o SOAR, que em tese era a ideia de caminhar junto com o CIEM, você plugar e ganhar escala na resposta, afinal você só detectava, você trabalhava, o CIEM era a base de todo o SOC, quando você tem o conceito de SOC, o CIEM era o pilar disso. O problema é que o SOAR tinha um custo tão elevado quanto o CIEM, então as coisas não casavam, elas não se juntavam. Os fabricantes de CIEM começaram a perceber que eles precisavam colocar um pouco de resposta, em algum grau, automatizada dentro da própria plataforma, sem depender do SOAR. Você tem um commodity do CIEM, porque todo SOC tem CIEM, mas obviamente não é uma ferramenta massiva, assim como é o antivírus, que toda empresa vai... Assim, obviamente ela deveria ter dentro do serviço de SOC, mas ainda não é uma coisa tão massiva. Você não consegue ter a mesma escala do que venda de agentes, por exemplo, ou Firewall, que são produtos muito mais massivos. Você evolui, até que você se encontra numa curva, né? Num momento ali onde você precisa entender para onde é o meu próximo passo, para onde o mercado está indo. E o mercado está todo convergindo para XDR. Então, o próximo passo do CIEM, naturalmente, é também chegar a uma plataforma de XDR. Então, por quê? Porque ele já vê todo o parque, ele já tem um monitoramento, o que ele precisa fazer é fazer uma agregação de resposta a incidente em maior escala. Isso é simples, você coloca um data lake na cloud do mesmo jeito, porque as plataformas de ciência já estavam migrando para a cloud, elas vão até a cloud. Então, perceba, você que nos escuta hoje, nos ouve aqui, perceba, no mercado você tem uma sigla, mas você tem empresas e conceitos que são totalmente diferentes na sua essência, mas que entregam, em tese, a mesma coisa. Acho que o ponto aqui de discussão, para que vocês levem isso para uma análise posterior, será que independente... a gente vai falar, o Abraão vai falar muito de serviço, será que independente do serviço que eu contrate, do tipo de serviço que eu contrate, a plataforma que está atrás me suportando e garantindo que eu tenha uma detecção e uma resposta acurada, seja sempre íntegra, ela tem o mesmo poder de análise entre as três variáveis que eu expliquei para vocês? Eu acredito que não. Independente do fabricante, independente do modelo. Por quê? Porque são essências e origens diferentes. E o mercado está aí para dizer, porque você tem junções de empresas que não eram de CIEM com empresas que eram de XDR. Então, para entender que, de fato, faltava alguma coisa não era tão eficaz num processo de detecção e resposta. Então, é só para que vocês entendam, mesmo a gente sendo do mercado, sendo fabricante, a gente sabe também que essa criação de sigla, às vezes, nos complica, nos traz dilemas. E
trazer isso para vocês, acho que é importante essas exemplificações. Show de bola, Márcio. Cara, eu vou seguir aqui. Acho Claro. que a gente cobriu bem aqui né, esse mix aí. E fica o convite, tá, pessoal? Se aprofundem, porque aqui também é só para dar alguns insights, né, e vocês provocar mesmo, de fato, né, esse pensamento mais aprofundado aí sobre esse tema. Seguindo aqui, agora a gente vai falar especificamente, né, do MDR em si. Por que a gente escolheu, né, essa palavra para consolidar tudo isso que a gente, né, tem escutado aí no mercado e para falar por que essa, de fato, né, a tendência para onde o mercado está indo, tá? Então, para quem não conhece ainda, é a primeira vez que está escutando, o MDR nada mais é do que Managed Detection and Response, tá? Aqui no Brasil, esse tipo de serviço, esse tipo de entrega, ela foi muito mais conhecida pelo SOC, né? SOC as a Service ou algo nessa linha, mas o entregável no final, né? A ideia, ela é muito parecida, tá? Num dado momento, porém a gente entende que o MDR ele vai cobrir todas as lacunas que nessa sopa de letrinhas em algum momento a gente está deixando passar. Quando a gente escolhe um SOC ali, um MSP, um XDR e acha que está cobrindo tudo, a gente vai ver aqui que muitas vezes fica coisas que não estão cobertas e a gente sempre brinca, né? O atacante ele não vai combinar de te atacar só onde você está coberto, né? Muito pelo contrário, se ele encontrar outros pontos que você não tem visibilidade, é por ali que ele vai iniciar o ataque, tá? Então, traduzindo aqui, né, detecção e resposta gerenciada, para ficar o nome mais simples aí. E agora, por que isso é tendência, tá? Aqui, a gente traz um dado que é bem legal, e esse número, com certeza, ele já é maior do que isso aqui que a gente, né, trouxe da época que foi feita essa pesquisa aqui pelo próprio time da Rapid7, onde 3,5 milhões de vagas estão em abertas para a área de cyber globalmente, tá? Eu tenho certeza que o Brasil tem uma porcentagem muito boa desse número aqui. Alguns estudos, se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver que alguns já falam de 4 milhões, né, de vagas em aberto ali para a área de cyber. Então, esse é um dos desafios. Por quê? Eu comentei no início, você vai ter empresas que têm já uma certa maturidade, já tem uma área legal de cyber, e você vai ter empresas que estão começando esse processo, tem uma, duas pessoas ali inicialmente. Não importa o tamanho da empresa, e não importa também se você não é uma empresa, né, cliente final, no caso, ou você é um fabricante, ou você é né, uma consultoria igual a Netcom, o desafio é o mesmo. A gente vai entrevistar as mesmas pessoas e vai encontrar os mesmos desafios, que é a mão de obra qualificada. E quando a gente está falando de elaborar um serviço de MDR, a gente vai falar muito aqui sobre expertise, sobre realmente ser especialista naquilo, porque tange várias áreas de cyber, e se você não tiver uma equipe bem direcionada, você vai ficar a pé também. Por mais que você tenha a melhor ferramenta possível, é um processo que ele vai sempre ser composto, né, por pessoas, tecnologia e processo. Então, pessoas passa a ter né, um valor aqui muito importante nesse todo. E aí esse número aqui ele é muito grande. Na sua visão, Márcio, por que você acha que a gente tem esse número tão grande, né, de vagas em aberto globalmente e com certeza aqui no Brasil também, e a gente sabe disso porque a gente faz entrevista, a gente contrata, a gente vê essas movimentações toda hora de cadeira ali. Qual que é a sua percepção sobre esse tema? Assim, sendo bem objetivo, na minha visão, inclusive, eu acho que esse número sempre tende a aumentar, tá? Porque a gente não cresce na mesma velocidade, né? A formação de profissionais, ela é muito menor do que a necessidade do mercado. Obviamente, o número está aí para dizer isso, mas o que eu Uhum, quero dizer é que numa curva, eu não vejo esse número diminuindo. Muito pelo contrário, eu vejo o número crescendo. Porque cada vez mais a gente tem dificuldades, a gente tem necessidades enquanto mercado, de especializações. Cara, a gente estava falando aí, tem um evento que a gente participou, a gente foi 200 fabricantes de segurança. Você que está do outro lado, imagina esse número, 3.200 fabricantes de segurança. Como é que você vai capacitar, ter pessoas, sabe? As coisas não casam. Então, na verdade, foi o que eu falei, na minha concepção, você ainda tem outras variáveis aqui, outros problemas. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre encontra e escuta muito, né? Eu quando comecei, né, para você sair de júnior para pleno, você levava tempo. Para virar sênior, então, era quase uma vida. Hoje o cara vira sênior em um ano. Por quê? é Porque isso. você tem a escassez, de repente, essa garotada de hoje, né, ela começa muito rápido,
Então, você pega um conhecimento, você põe a mão na massa muito rápido, você acaba tendo ali alguns testes de excelência, rapidamente consegue, obviamente, alcançar, mas por isso, porque você não tem, né? A entrada de novos profissionais, ela não, nunca. Eu acho que, por isso que eu falo, né? Muitas vezes, a gente não vai conseguir lidar com essa questão da falta de profissionais. A gente vai ter que trabalhar a falta de profissionais e encontrar meios de melhorar o nosso ecossistema. E passa muito por inteligência artificial, por automatização, porque assim, diminuísse essa curva, eu, sinceramente, num curto espaço de tempo, eu não vejo nada que possa melhorar isso. Nem no mercado nacional, no mercado internacional, acho pior ainda. Eu vou só arrematar aqui que você tocou num ponto importante, que é a questão do tempo, né? A gente tem alguns números que falam, né, quantas pessoas a gente forma por ano na área de cyber aqui no Brasil. E é um número até considerável. Só que qual que é o desafio? Cara, você se formou não significa que você está pronto para o mercado, que é o ponto que você falou, né? Você vai ter que passar por um tempo ali. E hoje a gente está num modelo, né? Antigamente, pelo menos, não tinha, né? Sei lá, uns 10 anos atrás, faculdade de cyber, né? Não existia isso. Então, você vê pessoas que fazem faculdade de cyber hoje, tem o processo muito bem desenhado na cabeça, governança, mas o hands-on, de fato, não tem, porque não é aquele cara que veio de infra, de dev, né, que metia a mão na massa mesmo, network, vai saber analisar um pacote, vai saber descer o nível quando precisar. Então, a gente tem esse desafio, é um desafio, né, global, e esse é um dos pontos que a gente entende, né, o porquê que MDR cada vez mais vai ser uma tendência, porque cada vez mais você vai precisar de mão de obra, né, especializada, e existe essa dificuldade hoje da gente fazer isso de forma interna, então é relativamente mais fácil você contratar esse serviço especializado do que você, né, montar esse time, né. E aí um outro ponto aqui que é importante também, né, um estudo do Gartner, onde ele aponta que até 2025, ou seja, daqui quase que 6 meses ali, que a gente já está, né, virando o ano ali praticamente, 60% das organizações vão ter algum serviço ativo de MDR, né? Então a gente, como eu comentei, mesmo as empresas que já têm uma certa maturidade, as que falam, olha, eu já tenho um SOC, é tendência do mercado você sempre ter essa análise externa, né, entre aspas, de uma consultoria. Por quê? O teu time que está ali dentro da operação, né, e isso eu falo porque a gente tem, cada um tem a sua operação, né, que é o cotidiano, que é a vida ali, a rotina do dia a dia, muitas vezes a gente está assim, né, você está olhando aqui para o que você está acostumado a fazer. E é importante você ter, né, uma visão externa, muitas vezes, de alguém que está pensando fora da caixa ali, porque não está com os mesmos vícios, né, que você tem ali no dia a dia, para olhar um incidente, muitas vezes, ou melhor, fazer um hunt, né, um threat hunt, achar alguma coisa que nem estava no radar, mas porque já conhece o mercado, já está acompanhando uma campanha de ransomware que está vindo lá do país XPTO e sabe que em algum momento vai chegar aqui no Brasil, já sabe quais IOCs precisam, né, ser encontrados naquele ambiente para ter os indicadores ali de comprometimento. Então, sempre essa junção, pelo menos na minha visão, eu vejo que é o futuro, né, do mercado. Mesmo as empresas que estão bem maduras, elas vão precisar dessa composição, e as que são mais enxutas, que realmente não têm braço, essas vão precisar ainda mais, né, de um serviço como esse para ter uma estrutura ali, né, e iniciar ali dando os primeiros passos na jornada ali de resposta a incidente, tá? Seguindo aqui, outro ponto importante, né, e aí tem também no nosso relatório lá, que de acordo com a IBM, leva em média 204 dias para a gente identificar uma violação e 73 dias para conter, né? Eu vou pedir, Márcio, para você falar um pouquinho sobre a sua visão, mas eu vou meio que falar que você já meio que deu a resposta ali, porque você falou que são mais de 3 mil fabricantes, né? Então, assim, é muita tecnologia para ver, é muito log para analisar, se você tiver como analisar, né? Exato. Aqui, assim, tendo isso que eu já falei, eu vou ter que pegar um outro gancho, uma outra linha de raciocínio para complementar. A gente também, nas conversas que a gente tem com o cliente, e normalmente você passa por uma situação, eu tive um problema, eu tive um problema de um ransomware, alguma coisa, e a plataforma não detectou, ou não tive um alerta, não tive o incidente gerado. Cara, você tem várias vertentes aqui. Se vocês pegarem e olharem, foi o que eu falei, eu trabalho com segurança desde 2009, e eu trabalhei em SOC propriamente dito, tá?
Se você olhar o conceito do SOC, quando ele nasce, né, como ideia, como conceito, até tem uma galera no Brasil bem interessante que fala muito, bate muito na tecla do que é um SOC de verdade e tal, é, ele, ele se perdeu no propósito, como você falou em vários momentos, mas para mim esse tipo de dado ele mostra exatamente o que está errado, que é a galera só olha o monitoramento. E aí você tem 1 milhão de informação lá dentro da plataforma e você tá monitorando várias coisas e você se perde, literalmente se perde. Então, a quantidade de tempo que um evento leva para ser detectado não necessariamente é um problema de plataforma, está muito atrelado, obviamente, com a capacitação e expertise, quantidade de fabricantes, isso tudo que a gente já falou, mas o mais importante, na minha visão, é porque as coisas se perderam na essência. O cara olha para monitoração, ou seja, o contrata um SOC, lança uma FP, contrata um SOC, o que o SOC me dá? Me dá 2 relatórios por dia, com um monte de gráfico de pizza bonitinho e ok, e quando tem um incidente que ele detecta, porque ele tem 1 milhão de clientes, então ele tem incidentes de todo mundo, quando tiver um incidente, ele vai mandar para mim, para eu entender o que é o incidente, se é um falso positivo, trabalhar no incidente, responder, e não sei o que, não sei o que lá. E aí você tem 204 dias. É exatamente isso. É o que a gente fala desde o início. Você só receber uma informação, um relatório, isso não é um serviço, gente. Isso não é um serviço. Se você tem esse tipo de serviço, e não é culpa de quem presta, tá? Não veja muito, não estou criticando a consultoria que entrega, porque a consultoria, como o Abraão disse, ela define um escopo, esse escopo é solicitado, ela entrega o que está sendo solicitado. É a gente, enquanto cliente, analisar e falar, cara, isso não tem serventia nenhuma. Eu não estou aumentando a minha maturidade. O meu diretor, meu CISO me pediu o nível de maturidade da empresa. Eu tenho um SOC. Tá bom, beleza. Você saiu de 0 para 0,5. Que agora você enxerga todos os logs num ponto único. O que você faz com esses logs? Nada. Eu recebo um relatório com um gráfico de pizza a cada 2 dias, cada uma semana. O que mudou no final do dia? Qual que é o tratamento disso? O seu antivírus continua igual, o seu firewall continua igual, o seu AD continua igual, você não mudou nada, só recebe um relatório de pizza, mais nada. 204 dias, tá aí. De novo, não tem mágica. As coisas não evoluíram. Se você não tiver um sistema integrado, uma consultoria que te apoie, que tenha capacidade de fazer resposta e, de fato, enxergar os incidentes e responder esses incidentes, 204 dias é até pouco. Se a gente olhar para o tamanho dos clientes que a gente tem no Brasil, o tamanho das empresas, o tamanho da complexidade dos ambientes, esse número é até pequeno. É bem por aí mesmo. Não, show de bola, cara. Vamos seguir aqui. Então, são 2 pontos, né, bem importantes aí, a falta de mão de obra, né, o próprio Gartner, né, falando que esse mercado, né, para 2025 ele vai aumentar 60%. Esse dado aqui da IBM, né, do tempo que a gente leva ali para identificar uma violação, para conter ela também é um número bem alto aqui. E muitas vezes esse é o tempo aqui, né, que vai determinar se a empresa continua no mercado ou não, principalmente aqui no Brasil. Tem empresas que chegam a quebrar, né, com incidentes de segurança quando vai numa magnitude maior. Então, são pontos importantes para que a gente, né, faça essa reflexão. E aí, um outro item aqui também, esse é mais interessante para entender o mercado endereçado, né, quando a gente fala aqui de MDR. E uma coisa importante, esse estudo ele foi feito nos Estados Unidos, tá? Onde ele mostra ali que em 2023, né, a gente tem um número ali de 3 bilhões, na verdade, mais ou menos, né, de investimento em 2023, e provavelmente ali em 2024 a gente vai atingir a casa dos 4 bilhões de investimento, né, na área de MDR, tá? Por que a gente traz esse número aqui? Geralmente aqui no Brasil as coisas começam a acontecer globalmente e tem resquícios aqui. Então, se a gente está vendo isso no mercado americano, que é um mercado mais aquecido, né, e que, de certa forma, tem um investimento muito maior em cyber, né, ao longo da história, e eles estão fazendo isso lá, a gente sabe que, num dado momento, isso aqui vai crescer também, né, no Brasil, e a gente vai se equiparar ali em algum momento. Então, são dados para se pensar, esses daqui são dados legais para vocês compartilharem também, né, com o board, com a diretoria, para trazer a importância disso, porque, assim, a gente já aprendeu muitas vezes, né, principalmente na área de empreendedorismo, né, tecnologia, inovação,
Quando esses países começam a se movimentar, é porque tem algo que faz sentido ali, né? Tem realmente algo que impulsiona aquilo. Então, para um mercado americano estar investindo 3,50 bilhões aqui em 2023, e isso vai chegar a 4 ponto alguma coisa, né, em 2024, é porque, de fato, existe uma preocupação. A gente já, por muito tempo, né, a gente já fala ali que, né, uma das guerras que existe hoje é a cyber war, né, de forma geral ali. Então, para um país como esse ter esse nível de preocupação, é porque de fato tem alguma coisa, né, que tem acontecido. A gente não precisa ir muito além, né? É só olhar os históricos dos incidentes, né, nível de maturidade, para a gente saber o porquê desses investimentos, tá? Para mudar aqui, pessoal, e a gente finalizar essa parte aqui, né, do porquê um MDR, né, a tendência. Aqui a gente tem um desenho que eu vou quebrar ele aqui em tudo que a gente já falou até agora, tá? Esse desenho é um desenho aqui, né, que o Gartner fez para explicar um pouquinho, né, sobre um serviço de MDR, o que ele entende, né, que tem que ser contemplado. E é legal que vocês vão perceber tudo que a gente conversou, tá? Aqui do lado esquerdo, vocês vão ver da onde a gente gera, né, teoricamente, as fontes de insight e eventos para que elas sejam, né, correlacionadas em algum momento ali, para que você consiga ter o mínimo necessário para responder um incidente. E aí, o que, que é legal a gente quebrar aqui, ó? Se você pegar esse cara aqui, as soluções de cyber para rede, né, para IAM, para cloud, né, e AppSec em geral, dev, por aí vai, isso aqui vocês vão ver muitas vezes nessa lacuna é onde geralmente o MSP para, né? O que a gente falou lá do Management Service Provider. Se você contratar um serviço de Management Service Provider, ele vai gerenciar essas tecnologias e muitas vezes de forma individual. Ele vai conectar na console de cada uma para gerenciar aquilo, criar a melhor regra, criar a melhor prática, né, de mercado para a tua empresa e por aí vai. Então ele para aqui, tá? Para vocês começarem a alinhar bem o que você está, né, pedindo e o que vai ser entregue no final do dia. Um outro ponto que é importante, né, que o Márcio comentou que foi bem bacana aí, o XDR, né, como que tudo isso se mistura. Tem empresa que nasceu XDR só nesse pedaço aqui. Tem empresa, né, que nasceu XDR só no pedaço de endpoint. Tem empresa que nasceu XDR só na camada de CIEM, que vai ter essa mistura de log. Mas você vai ver que se você enxerga esses hilos de forma separada, é o que ele comentou. O conceito, ele converge para a mesma coisa. Só que no final do dia, como é que você vai responder um incidente, por exemplo, muitas vezes de movimentação lateral ou algo que aconteceu na camada de endpoint, e, por exemplo, você está olhando o log só do teu firewall, aí o cara se movimentou lateralmente na mesma VLAN que nem passa pelo firewall, ele nem roteou o pacote pelo firewall, ele está na mesma VLAN, segmentação, vai direto ali no switch, ele não gerou nenhum insight para o teu firewall. Como que você vê isso? As empresas hoje que foram para XDR só na camada de rede, falam, cara, eu estou seguro, não tem nenhum evento, mas o atacante está passando por aqui. E o inverso também é verdade. Se você tem um EDR, né, que você está olhando aqui, um XDR que você está olhando só na camada de endpoint, tem muita coisa acontecendo na camada de rede aqui que você não consegue fechar esse quebra-cabeça. E por isso a importância de você conseguir, né, ter essa visão geral aqui para consolidar tudo isso, que aí seria, né, os famosos CIEM, aí, as soluções de correlação, né, de dados de forma geral, onde a ideia é agregar todos esses logs aqui que vão ser gerados para que eles sejam normalizados aqui e a gente comece a ter insights, né, e comece a ter mais informações detalhadas ali para tomada de decisão. Só que até aqui a gente ainda está falando especificamente de tecnologia, né? Depois de tudo isso aqui, que muitas vezes é o mínimo, e muitas empresas querem começar, né, querem chegar na utopia que eu brinco, né, ter o melhor resultado, mas a gente não fez o básico ainda, que é ter essa centralização, ter, né, essa visão unificada aqui, ter uma tecnologia que me proporciona visualizar isso, detectar isso e tratar isso com insights, né, mais direcionados, e aí já usando, né, machine learning, usando inteligência artificial para facilitar, né, a nossa vida. E depois de tudo isso, você tem o serviço, que aqui é onde geralmente, né, tem empresas que conseguem até agregar log desse cara aqui, já tem o CIEM correlacionado aqui, mas muitas vezes para aqui porque tem um time de MSP do CIEM, ou seja, que gerencia o CIEM. Estou recebendo log, o storage estourou, não estourou, está atualizado, né, está com as melhores regras de file turn aqui para CIEM, está gerando alertas que faz sentido para o negócio.
Só que você, uma vez que você gera um alerta, o que você faz com isso, né? É o que o Márcio comentou, cara, eu tenho um monte de log, legal. O que você faz com isso? Como que você põe inteligência em cima disso? Como que você vincula o seu negócio com todos esses logs que você está visualizando? E para fazer isso, é onde a gente começa a entrar aqui na camada de serviço, que muitas vezes é onde as empresas têm dificuldade. Então, primeira dificuldade, como que você vai manter uma operação 24/7? Porque não existe, né, serviço de MDR 8%, que é o que a gente brinca aqui. O atacante ele não vai combinar de te atacar só, né, das 9 às 6 da tarde. Muito pelo contrário, o bicho pega no final de semana, pega, né, na madrugada, e uns horários bem legais para você trabalhar, 3, 4, 5 da manhã. Então, esse é o primeiro ponto que as empresas têm dificuldade, que conecta com tudo que a gente está falando. A gente tem dificuldade de reter mão de obra. Imagina um cara que está disposto, né, a fazer essa virada e trabalhar num turno diferente, né, que vai para que a gente atenda ali 24/7. Fora isso, a gente tem que saber como que a gente detecta, né, esse incidente, como que a gente faz a investigação, como que a gente vai conter ele, né, e responder ele de forma geral. E aí a resposta, né, entra aqui em vários itens importantes que a gente vai falar daqui a pouco. Responder a um incidente não é só falar, olha, aconteceu um incidente, fizemos isso. Não. O que você fala para o seu investidor? O que você fala para o seu cliente final? O que você fala para as outras áreas da empresa? Porque confiança, uma vez que quebrou, é difícil você restaurar ela. E a gente aprendeu, né, ao longo da história aí, que confiança sempre é ser verdadeiro, transparente. Às vezes a verdade dói, mas é melhor ser transparente e verdadeiro para que você mantenha nessa confiança. Então, saber como responder esse incidente é super importante. Fazer o treat hunting, que nada mais é do que, beleza, tem aquele monte de log. Eu vou esperar a solução vir aqui e me dar um insight? Por que que eu não uso toda a minha especialidade, todo o meu conhecimento, já estudo o mercado, vejo um pouco de threat intelligence, entendo, né, o que está acontecendo, como que os ataques ocorrem, como que é a anatomia, que tipo de comunicação existe, para que eu busque nos meus logs e identifique, né, num primeiro momento, se já não existe, né, um comportamento ali que possa indicar um possível, né, comprometimento do meio ambiente. Então, muitas empresas não fazem isso também. E aqui você pode ter um mix, né, de pessoas e automação para fazer isso. Mas tem um fator que é muito importante: tem que ter pessoas no meio desse processo, porque ninguém vai conseguir enxergar, né, o negócio como a gente enxerga hoje. Existe emoção, existe algumas coisas que a IA ainda, ela, né, ela está alucinando, que a gente brinca lá, talvez ela chegue um dia nisso, mas ainda precisa do fator humano aqui para olhar isso aqui e trazer um insight diferente, tá? E aí, fora isso, né, a gente tem a questão também de validação, onde a gente vai olhar aqui, né, junto com a exposição também, uma análise, uma gestão de risco de forma geral, identificar vulnerabilidades para corrigir o quanto antes, fazer talvez um serviço de pentest para que eu tenha uma visão de fato, né, de como que o atacante poderia comprometer o meio ambiente antes que de fato ele faça, e para treinar também todo o meu processo aqui de MDR, ou seja, treinar, ver se a minha tecnologia está ok, ver se os meus processos estão bem implementados, ver se o meu time especializado está pronto para responder aquilo. Então, eu gosto desse desenho aqui porque quando a gente quebra ele, desmembra ele, é o resumo de tudo que a gente conversou aqui, né? E os desafios que a gente tem, como a gente comentou, cara, manter a equipe aqui 24/7, ter visibilidade, né, completa, da cobertura completa, que esse é o ponto onde a gente vê muita gente, né, se confundindo, e quando você tem alguma coisa, a volumetria alta de incidentes, né, de falso positivo ali, que perde, né, o foco ali e o ataque acontece do mesmo jeito. Então, com um serviço bem estruturado, com todos esses hilos aqui que a gente trouxe de forma unificada, né, e que eles sigam um processo ali, a gente consegue, né, cobrir essa etapa, tá? Vou avançar aqui. Pode falar, Márcio, por favor. Não, só um ponto bem simples e rápido. Esse não possui tecnologia com cobertura completa que ofereça visibilidade. Um ponto importante, pessoal, quando você fala de XDR, né, da tecnologia, e aí vai pensar no MDR como serviço, o ponto importante é que vocês tenham visibilidade total do ambiente. A gente também tem um outro problema de conceito, que é, eu faço SOC, legal, eu tenho SOC, mas o SOC é só nos servidores. Esse é um outro problema muito grave. Porque eu não conheço ninguém, raríssimas exceções, né? Não sou tão entendido no assunto, mas normalmente um roubo a banco ele não começa dentro do cofre, né? Ninguém brota dentro de um cofre. O cara passa pela porta, aí passa por uma outra porta com mais acesso, depois por uma outra, até chegar no cofre. Então essa ideia de SOC nos servidores, assim, conceitualmente a gente está vendo aqui que não vai fazer muito sentido.
Porque para roubar a informação que está pseudamente inserida dentro de um servidor crítico dentro da companhia, o atacante ele tem que passar pelas camadas, como a gente já falava, defesa em camadas, defesa em profundidade. Então ele passa pelas camadas. Então, se você só tem monitoramento de uma instância, de um silo dentro da sua rede, o que você tem, na verdade, é a única, exclusiva, falsa sensação de segurança, que você transfere para alguém. Então, eu estou seguro por quê? Porque eu faço SOC nos servidores. Ah, mas eu consegui começar assim, por questões de custo e tal. Acho que a questão comercial é um outro tema, um outro momento, mas eu acho que tem que ficar claro para todo mundo que quando a gente muda de filosofia e usa a plataforma de resposta estendida dentro do ambiente, é exatamente para isso, para que a gente tenha visibilidade total do ambiente e consiga responder a todas as ameaças que estão no ambiente e não em determinados silos. Boa, boa. Muito bem, Márcio. Cara, esse é um ponto importante. O que você falou foi, né, específico aí. O ataque não começa dentro do cofre já. Para chegar ali, tem muita coisa que tem que ter acontecido, né? Mas é um bom ponto de vista. Para a gente avançar aqui, pessoal, a gente já está com o horário, né, um pouco em cima aqui. É, a ideia final agora é trazer para vocês. Vocês vão ver que a gente já trouxe, né, todo o insight até aqui e é só para consolidar tudo isso, tá? Então, quais são as 7 principais, né, etapas para você escolher um MDR de qualidade, tá? Eu vou decorrer aqui para não tomar muito tempo de vocês, mas a gente vai compartilhar depois esse material com vocês. Todas aquelas fontes daquele estudo que vocês viram vão ser compartilhadas também. E quem puder ficar até o final com a gente aí, daqui a pouquinho a gente vai lançar o survey para o pessoal responder, e quem responder vai concorrer lá ao Ecopop, né, do nosso webinar, tá? Então a gente já está indo aqui basicamente para o encerramento. Desses itens aqui que a gente falou, né, o primeiro item que a gente entende que é super importante você levar em consideração quando você for no mercado, né, contratar um serviço de MDR, ou que seja o SOC, né, de fato ali dentro, né, do teu entendimento. O primeiro ponto é, cara, número de funcionários, né, e a experiência disso. Vocês perceberam que pessoas têm um fator extremamente importante nesse processo como um todo, né? Então, entender o tamanho do teu parceiro, né, no questão de quanto tempo ele está no mercado, quantas pessoas dedicadas para aquele serviço ou para o seu contrato específico, né, ele vai te entregar, e qual que é o nível de especialização dessas pessoas, né? Como o Márcio citou muito bem, a gente está no momento que tem pessoas que trabalham um ano no nosso mercado e já são promovidas, né, a pleno ou sênior por necessidade, muitas vezes, né? Mas a gente sabe que em um ano, cara, você não aprende toda a bagagem que você vai levar, às vezes ali, né, 5, 10, 15, 20 anos para desenvolver essa expertise. Então, tomem cuidado, façam as perguntas certas, né, nesse momento, se embasem, né, em certificação, façam benchmark, né, com outras empresas que já né, foram atendidas por esse parceiro, fornecedor, para que você tenha, de fato, um feedback ali e entenda se você realmente está fazendo o melhor investimento, né, olhando essa vertente aqui, esse pilar, né, de número de funcionários e experiência. Outro item que aqui eu vou deixar né, o Márcio falar um pouquinho, escolha bem a tecnologia, né, então, se puder falar um pouquinho mais sobre, né, essa plataforma geral aí da Rapid7. Claro, assim, até para não tomar o tempo, né? A Rapid7, ela vem ao longo dos anos, tá? Passando por transformação, e a transformação, obviamente, visa endereçar as necessidades dos nossos clientes, não só no hoje, mas no futuro. Então, se vocês perceberem na imagem, né, que está na tela, é que a gente tem um portfólio bem amplo e que preza pela monitoração ou detecção e visibilidade da superfície de ataque completa de vocês enquanto cliente, do ambiente de vocês enquanto cliente, seja do endpoint até a cloud, tá? A gente hoje tem uma plataforma de XDR CIEM, que obviamente, né, é um pouco do tema do que a gente está trazendo aqui. Por quê? Porque ela é a base de um serviço de MDR de qualidade, de excelência, assim como a Netcom entrega hoje. Tem plataformas de CloudSec que também hoje são um tema bem latente no mercado, porque todo mundo, quem não foi para a cloud ainda, né, está num processo de ida para a cloud, ou já tem alguma coisa em cloud. Então, seja soluções de gestão de vulnerabilidade, application security, a parte de CTI nossa é bem interessante, porque a gente consegue dar visibilidade a tudo aquilo que está externo à companhia, ou seja, não só dentro da companhia, tudo que seja vazamento de informação, de credenciais, de arquivos, numa Deep Dark Web da vida, por exemplo, e a parte de automação, que, obviamente, num serviço de MDR de excelência,
é vital. Assim como um XDR ou um CIEM, que tenha essa visibilidade abrangente do mercado, a parte de ter uma plataforma de SOAR integrada é essencial, tá? Porque você só ganha em escala, você só eleva o nível de serviço que é entregue e diminui, obviamente, o tempo de resposta quando você tem orquestração e automação. Por isso que o SOAR é importante. E no nosso ecossistema, todo esse serviço é prestado 100% SaaS. Então, diminui aquele necessidade de investimento para aquisição de servidores, e, enfim, customização, dimensionamento, isso tudo para a gente é inerente. Por quê? Porque a gente trabalha no conceito de SaaS. Então, o go-to para você fazer um deploy e ter um ROI disso é muito rápido, tá? Porque você não tem todo esse processo de implementação. Eu acho que é basicamente isso, é olhar para plataformas que te possibilitem ter maior nível de visibilidade e olhando para frente. O que essa plataforma, esse fabricante, olha para o futuro, como ele se comportará no futuro na minha jornada de segurança. Acho que isso é um ponto importante e a Rapid7 tem esse DNA muito forte. Show. Seguindo aqui, pessoal, né, aí a gente começa a conectar mais a parte de processos ali, né, então, cara, você tem que perguntar, né, você tem que entender qual que é o processo ali, por exemplo, de threat hunting, ele está presente dentro, né, dessa oferta, ele não está, porque esse é um dos serviços extremamente importantes que vai te mostrar também o nível de especialidade, né, daquela consultoria, ou daquele provedor que você está contratando, para que ele consiga te ajudar também a identificar e agregue, de fato, a expertise que ele tem em outras verticais, né, em outros clientes, em outros casos de uso que ele já participou, mas que ele sabe que aquilo pode vir a ocorrer no teu ambiente também, e que a gente consiga ter, né, uma ação ali mais, né, ativa, de fato, para evitar que, né, o ambiente venha a ser comprometido, tá? Conectado ao processo, né, e aqui, para mim, assim, é a liga de tudo, né, o processo e expectativa do serviço, tá? Qual vai ser o processo que vai ser criado? Você já tem um processo de resposta incidente? Você não tem? Você vai construir isso junto com o seu parceiro? Você vai criar playbooks com lições aprendidas do que você já fez? Como que você vai documentar isso? Como que o seu parceiro vai interagir contigo? O que eu quero dizer com isso? Seu parceiro, ele vai ter uma VPN site-to-site no teu ambiente para conectar em alguns cenários. Você vai deixar o seu parceiro tomar ações de bloquear uma conta no teu AD ou incluir um IP numa blocklist do teu Faro, ou criar uma regra no teu AF para parar algum ataque, ele vai ter essa autonomia. Para ele ter essa autonomia, qual tipo de privilégio ele vai ter dentro do teu ambiente? Como que vão ser as notificações? Vão ser por Teams, algo corporativo? Você vai usar um canal de WhatsApp, de Telegram, outras ferramentas? Vai ser por e-mail? Que eu sempre brinco com o pessoal muitas vezes, né, cara, tua casa está pegando fogo, você não vai mandar e-mail para o bombeiro, você liga, qual que vai ser o fluxo de escalonamento, como que você, né, endereça tudo isso. Então, essa expectativa, ela é extremamente importante para que você tenha, de fato, um retorno sobre aquilo que você está investindo, porque senão ela vai se perder aí no meio do caminho. Então, você tem que ter esse processo bem composto com todos esses pontos e outros, só citei alguns aqui para provocar, mas você tem que ter isso bem definido para alinhar bem essa expectativa, tá? Avançando aqui, novamente, expertise na resposta a incidente. Pode falar, Márcio. Perdão, não, eu só ia falar que naquele tópico que você falou do bombeiro é importante, né? Porque se você não tem um processo definido, quando a tua casa pega fogo, você sai correndo igual um desesperado, você não sabe para onde corre. E aí você se ampara com o processo. Se está tudo bem definido, tudo bem orquestrado, todo mundo já sabe o que tem que ser feito mediante ao incidente, né? Se você não tem isso, você sai correndo desesperado, todo mundo, cada um para cada lado, e aí a gente entra naquele ponto lá. Aumento no tempo de detecção, aumento no tempo de resposta. Por quê? Por causa da falta de coisas simples como um processo. Exatamente. E aí, seguindo, né, e a gente já citou isso também, cara, expertise. De novo, aconteceu um incidente. Como que você reporta esse incidente? Como, por exemplo, você está numa crise, aconteceu um ransomware. Beleza, como que a gente se organiza? Porque na hora vai estar todo mundo, né, é uma loucura. Como que você vai segregar os times?
Quem que vai, né, tomar a frente? Como que você vai segregar isso no nosso mundo híbrido hoje? Porque as pessoas não estão numa sala física muitas vezes. Como que você separa isso em salas virtuais para orquestrar, para deixar o especialista trabalhar? Porque não adianta ficar batendo na porta do cara, e aí, e aí? Não, dá o tempo dele, ele é especialista, deixa ele fazer o trabalho dele. Monta uma outra sala com a gestão, monta uma outra sala para comunicar o board, para comunicar, né, os investidores, ou quem seja que você tem que comunicar. Crie um processo, porque quando acontece, é o que o Márcio falou, se você não tem isso bem desenhado, cara, sai todo mundo correndo, todo mundo gritando e não se resolve. Então, pensar nisso e testar isso, né? É como se fosse, cara, brigadista. A gente tem que. E se o prédio pegar fogo? O que que eu faço? A gente tem que ter round tables, né, para fazer esses testes e ver como que o time vai se comportar. Você tem que ter simulações como essa, e simulações de um incidente não é só cyber. Você tem que saber como que você passa isso para infra, para desenvolvimento, para as outras áreas, e eles precisam te apoiar nesse processo como um todo. Então, você precisa de toda a tua equipe ali pensando para você resolver isso. E é importante você desenhar esse processo antes que ele ocorra e ter, né, um especialista ali para te ajudar nesse desenho, tá? Finalizando aqui já, pessoal, uma das etapas, né, o Márcio citou bastante isso, cara, por toda a questão de falta de mão de obra, por times enxutos que a gente tem, ou por times que são grandes, mas também a companhia é muito grande, é muito evento, é muito log, é muito incidente, a gente precisa ter, né, você precisa garantir que dentro desse processo que você está indo no mercado buscar, o parceiro vai te entregar uma solução, né, de SOAR para automatizar esses processos e tirar uma carga ali do teu time e para te ajudar a conter o incidente também. Por exemplo, naquele alinhamento de expectativa, olha, Abrão, você não vai poder conectar direto no meu AD e bloquear uma senha, mas nós podemos montar um processo através do SOAR que pela própria plataforma lá que você já gerencia, quando tiver um incidente e você tiver certeza que aquilo não é um falso positivo e você precisa conter aquilo, através dali você vai iniciar um playbook e a própria solução, através do SOAR, vai automatizar e ela vai vir no meu AD com toda a API, toda a configuração, né, bem desenhada, para bloquear aquele usuário naquele momento sem que você nem sequer tenha que conectar em qualquer servidor do meu ambiente. Então, esse é um ponto extremamente importante para você aumentar a maturidade, tá? E por último, pessoal, para finalizar, como que a gente faz a precificação de tudo isso? Que aí é onde entra aquela loucura lá que eu falei, que tem gente que acha que pede 8 por 5 porque acha que o valor agregado, né, no final ali, o valor de fato vai ser menor, vai diminuir a conta, mas essa conta não se fecha, essa conta não se paga. Então, assim, na hora que você for precificar, o mais simples possível. Pensa na cobertura completa do teu ambiente. Como a gente comentou, o hacker ele não vai estar alinhado com o teu budget, de falar assim, olha, só começa o ataque aqui onde eu tinha budget para, né, cobrir o meu ambiente. Então, pense no todo, né? Faça os primeiros passos e como o Márcio falou, cara, volta né, se conecta com o que é simples, que a gente perdeu a essência das coisas. Faz o processo o mais simples possível e a gente sempre viu, e isso em segurança da informação cada vez fica mais claro, se você fizer o feijão com arroz muito bem feito, hardenizar teu ambiente, ter um processo de gestão de risco bem desenhado, ter um processo de gestão de resposta a incidente, os incidentes vão ocorrer, mas é isso que vai fazer com que você lide com eles de uma forma melhor. E a precificação é importante para você simplificar tudo isso, tá? Pessoal, esse era o conteúdo que a gente tinha para apresentar. Acabei passando, né, passamos alguns minutos aqui da apresentação, mas eu queria agradecer a presença de todos. A gente manteve um coro alto aqui até, né, esse minuto. Eu deixei ali nas perguntas e respostas, tá, o link do survey para vocês, né, interagirem ali. É importantíssimo esse feedback para a gente entender se o conteúdo foi relevante, né, para vocês de forma geral. E aí, finalizando esse survey, a gente faz, né, o sorteio com todos os participantes aqui que ficaram até o final e responderam, e vocês vão receber por e-mail a confirmação, né, de quem foi o sortudo aí que vai levar um EcoPop para casa, tá? Márcio, muito obrigado aí pela parceria, pelo bate-papo, cara, a gente trocou bastante informação legal aqui, te agradeço aí. Eu que agradeço, Abraão, agradeço todo o pessoal que nos acompanhou durante essa quase uma hora aí. Obrigado pelo convite e aguardo pelos próximos, para a gente continuar Show de bola. evoluindo nessa jornada. Show de bola. Pessoal, muito obrigado, boa semana para vocês, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia.